Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje vamos lá para o livro de Êxodo, ou seja, a saída. Êxodo capítulo 15. Vamos ler dos versos 22 ao 27. Vamos fazer essa leitura. Se você estiver com a Bíblia em mão, leia e tome nota para depois você conferir. Sejamos como os de Bereia. E assim diz a palavra de Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade verá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Até aqui, irmãos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Ela tem poder porque ela é ela que está aberta, Pai, diante de nós e diante de ti, Senhor. Então fale o nosso coração, nos dê graça para entendermos a tua palavra, para podermos aplicar a tua palavra e para sermos desafiados nesta noite. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, a palavra aqui está trazendo a murmuração por causa das águas. Quando nós olhamos para o contexto aqui do Êxodo, vemos que tem a saída, a jornada de Israel e a sua emancipação. Então temos a partida do Egito, temos a consagração dos primogênitos, temos a orientação pela nuvem, quando eles precisavam, a nuvem estava ali, e pelo fogo. Tivemos a travessia sobre o Mar Vermelho. Tivemos a destruição dos exércitos dos egípcios. E agora, no capítulo 15, a libertação cantada por Moisés, o cântico de Moisés, e pelo povo. Agora, do versículo 22 até o 27, é a insatisfação do povo. Então, quando olhamos para esses versículos anteriores, podemos observar que o povo louva a Deus por sua redenção. Eles estão louvando do 1 ao 10. Eles agradecem pela sua orientação, pela sua vitória. E o cântico termina com uma nota de glória, um olhar à frente para o reino eterno de Deus. Quando olhamos para o versículo 18, ele diz assim: o Senhor reinará por toda sempre. E isso é uma verdade. Agora, porém, irmãos, seria maravilhoso nós ficarmos ali, como os judeus ficaram, à beira do mar, e louvar o Senhor. Mas o que foi a palavra de Deus para esse povo? A palavra foi: vocês que são crentes, o crente, ele é peregrino, ele não deve permanecer, ele tem que estar peregrinando, e ele deve seguir a liderança de Deus. Ora, se Deus estava liderando através de Moisés para que eles continuassem a sua jornada, não adiantava eles ficarem ali parados. Mas o crente verdadeiro, ele continua peregrinando. Somos forasteiros e peregrinos, estamos em terra estranha. Aqui não é a nossa terra, nós buscamos e almejamos a nossa pátria celestial. Então é estranho o fato de o Senhor os ter levado a um local onde não havia água.
O Senhor leva eles para onde não havia água. Contudo, Deus deve disciplinar seus filhos, a fim de que descubram o seu próprio coração. Ou seja, o Senhor livrou do Egito, da escravidão do Egito. Passaram pelo mar, livrou dos exércitos. Aí eles entoam um cântico, Moisés entoa um cântico. E ali temos Miriam, no versículo 20, a profetisa, a irmã de Moisés e de Arão. E ela toca tamboril com as mulheres. E saíram atrás dela, tamboris com danças, cantando e glorificando. Mas em pouco tempo, sabe, irmão Adilson, o que eles fazem? Vão ali e murmuram. Porque Deus falou, vão peregrinando, não fiquem aí. Mas Senhor, você está me levando para um deserto? Estamos com sede. Já esqueceram que Deus providenciou ali atrás? Ele abriu o mar. Ele livrou do exército. Ele livrou de anos de escravidão. E agora Deus leva eles para o deserto e coloca-os em disciplina. O que diz lá em Hebreus acerca da disciplina? Hebreus capítulo 12, versículos... Hebreus 12, versículos 5 ao 7, diz assim: E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem de quem? Vem do Senhor. A correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, peraí. O Senhor nos disciplina. Aí no verso 11 diz assim aqui em Hebreus: Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de ser disciplinado, irmão. Parece tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados e fruto de justiça. Então, Deus sabe, não nós sabemos, mas Deus sabe o caminho que nós devemos ir. Então, os judeus, quando eles se encontram ali, eles encontram aquela água, eles descobrem o que é. Ela é amarga, a palavra Mara significa amarga. Lembramos lá de Ruth, no livro de Ruth, quando Noemi... Não me chame mais de Noemi, mas me chamem Mara, porque a vida dela estava amarga. Então os judeus, quando encontram água, descobrem que é amarga. E o que eles fazem? E talvez, meus queridos, nesta noite, nós sejamos como os judeus naquele tempo do Êxodo. Deus tem nos abençoado, Deus tem providenciado bênçãos, trabalho, comida, teto, família, esposa, filhos. Mas a primeira coisa que chega, a primeira dificuldade que nós fazemos, reclamamos. Então, eles imediatamente reclamam a Moisés e a quem? E a Deus. Olha o que eles dizem. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo fez o quê? Murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou Moisés nas águas, e as águas tornaram doces. Veja que Deus imediatamente providenciou. Mas primeiro reclamaram. Que povo que murmura. Então isso é algo que nos leva a refletir sobre a palavra. Como está a tua vida? Está indo tudo bem e ao primeiro instante da dificuldade você passa a murmurar e a reclamar? Lembrando que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então, peraí, que novidade que é essa? Que agora a tua vida está passando, na tua vida está passando por dificuldades e já começa a reclamar contra Deus. Não é novidade nenhuma. Então, irmãos, o coração humano, ele é um coração perverso. Em um momento, nós louvamos a Deus.
Leia o versículo do 1 ao 21. Estão louvando a Deus. Do 22 em diante já passa o quê? A reclamar. Então, num dia louvamos a Deus por sua gloriosa salvação. Deus nos tirou da mão, das garras do inimigo, nos salvando, nos dando salvação em Cristo Jesus. Mas na primeira vez em que encontramos águas amargas, reclamamos. Então, este povo aprendeu uma experiência e aprendeu algumas lições valiosas sobre a sua vida, sobre a vida de si mesmo e a vida sobre o Senhor. Então, sobre a nossa vida, o que nós aprendemos quando olhamos para esse texto? Meus queridos, a vida é uma combinação de doçura e de amargor. Não é assim? Nossa vida, uma hora está caminhando tudo retinho, tudo certinho, dali um pouco estamos lá embaixo. Dali um pouco estamos lá em cima. Dali um pouco perdemos o emprego. Entra em desespero. E assim funciona a vida. Altos e baixos. Doce e amargo. Então é uma combinação de doçura e de amargor. De triunfos e provações. Agora, sabe, meus queridos irmãos, temos um grande problema hoje em dia. Os irmãos estão nos acompanhando pela rede social, mas hoje estamos vivendo uma máscara. Porque, sabe, Adilson, as pessoas colocam só as coisas doces na internet aí. A pessoa vai almoçar, ela bate uma foto, ó, meu prato de comida. Um prato cheio. Ah, vai na igreja, vai nos lugares, só mostra as fotos. Como é que é? Selfie? De ladinho, né, Adilson? De ladinho, fazendo biquinho. O que é isso? Onde que vamos parar com isso? A vida 100% boa, não tem dificuldade, mas passou daquele momento fora da internet, cai na vida real. E a vida real é sempre doce, é sempre cheia de triunfo. Você não passa aborrecimento no trânsito, não passa aborrecimento no trabalho, com o vizinho, não aborrecemos aos outros, não nos aborrecemos uns aos outros como casal, como pai, como filho. Então é um contraste, é uma combinação de algo bom, de algo ruim, de triunfo e de provações. Provações vêm. As provações chegam até nós. Agora, como nós iremos passar por essas provações? Como este povo israelita, este povo judeu? Ao primeiro instante reclamarmos, murmurarmos? Então, no entanto, se nós seguirmos a Deus, nunca precisamos temer o que surge em nosso caminho. Não precisa temer se chegar água amarga ao teu caminho, se chegar a dificuldade, mas confia no Senhor. Confia em Deus. Salmo 37:5 diz: confia em Deus e o mais Ele o fará. Então, com frequência, depois da provação, quando nós passamos pelas provações, há um Elim. O que é o Elim? Eles passaram dificuldades, eles chegaram a Elim, onde 12 fontes de água e 70 palmeiras se acamparam junto das águas. Ou seja, com frequência, depois das nossas provações, há um Elim para mim e para você. Um Elim espiritual, em que Deus irá nos confortar, porque nós estamos confiando em Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, a palavra diz que fiel é Deus. Fiel é o que nos chama. Espera aí, se foi Deus que nos chamou, se Deus que mandou nós sairmos peregrinando, é Ele que está na liderança. Então, se Ele é fiel, por que nós vamos murmurar? A palavra diz, confie nele. Então, devemos aceitar as águas amargas, juntamente
com as doces. Devemos agradecer quando está tudo bem, mas também devemos glorificar a Deus quando as coisas estão difíceis. Lembrando-nos que Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meu querido ouvinte. Deus sabe de todas as coisas. Então, precisamos confiar nele. Então, isso nós aprendemos sobre a vida. Esta lição foi que os judeus aprenderam sobre a vida. E agora, sobre si mesmo. A vida é um grande laboratório. Cada experiência é como um raio-x em nosso coração. Cada experiência, tanto boa como difícil, ela chega como um raio-x e nos mostra quem realmente nós somos. Quer ver a dificuldade? Chegar para você conhecer a pessoa é quando chega a dificuldade. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando está difícil, a pessoa começa a desistir de orar, desistir de estar na igreja, desistir de ter comunhão com os irmãos, desistir de interceder pelos outros. Porque a minha vida está difícil. E sabe o que eles falam, irmão? É assim, você está dizendo porque você não sabe como é a minha vida. Não é isso que é de praxe de eu e você dizer? Irmãos, esta é a realidade. Então, a nossa vida é um grande laboratório, que cada experiência diária em nossa vida é como um raio-x que nos revela verdadeiramente quem somos. Então, as águas de Mara revelaram que os judeus eram o quê? Mundanos. O que eles estavam preocupados? Com as coisas mundanas. Pensavam apenas na satisfação do corpo. Espera aí, nós não temos o que comer, nós não temos água doce para beber. Ora, esse Deus está levando nós para o deserto. Talvez Deus está te levando para o deserto para te provar. Moisés passou 40 anos no deserto. Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto. E agora, o primeiro deserto que você é levado, você quer desistir? Como nós vamos encarar os desertos da nossa vida? Então, a satisfação deles era o quê? Só sobre o seu corpo. Eles caminhavam pela visão e esperavam ser satisfeitos pelo quê? Pelo mundo. E isto me traz no nosso dia a dia. As pessoas estão em busca de satisfazer os seus próprios corpos, assim como a nossa querida irmã Juliana trouxe semana passada. Já quero estar aqui mandando um abraço para as mulheres de Deus que trouxeram as mensagens, Juliana, Denise, Sirlene, a Shirley, a Sandra, a Solange. Então, todas elas trouxeram uma mensagem mostrando que o ser humano está o quê? Voltado para satisfazer o seu corpo, as suas necessidades pessoais. Então, eles eram pessoas ingratas, reclamavam a Deus quando surgiam provações em seus caminhos. Assim nós somos. Então devemos olhar para a palavra e fazermos diferente. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, Tiago nos diz que, irmãos, tende gozo de toda alegria ao passardes por várias provações. Quando passamos pelas provações, quando encaramos essas dificuldades, ao passar agora nós devemos nos alegrar, porque nós conseguimos passar e não reclamar. Romanos 8, versículo 18 diz que esse sofrimento, meu irmão, talvez você que está nos acompanhando nesta noite, o sofrimento que agora você está passando, jamais pode ser comparado com a glória futura. Talvez nós iremos sofrer por 80, 70, até 90 anos. O resto é enfado, a palavra diz. Mas isso não pode ser comparado à glória futura. Então, vemos sobre a vida, sobre nós mesmos, como nós somos, e agora o texto nos mostra uma lição sobre o Senhor. Deus sabe o que é necessário, porque Ele planejou o meu e o seu caminho. O texto diz assim:
Senhor, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E Moisés lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Quer dizer, que naquele momento Deus estava providenciando uma árvore, um pedaço de madeira. Bendito seja Deus, que há 2000 anos atrás, Deus usou de uma árvore, uma cruz, onde o nosso Senhor morreu com os braços estendidos. Então esse texto nos sugere a cruz de Cristo, como diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, 1 de Pedro: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ou seja, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por quê? Por suas chagas fostes sarados. Então Deus providencia o meu e o seu caminho. O texto diz assim: pois eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Irmãos, talvez estamos passando por um deserto, onde não há água, não há sombra para que nós possamos descansar, não há alimento. Porém, assim como o Senhor providenciou um Elim para aquele povo acamparem, assim Ele está providenciando para nós. A Bíblia diz, assim hoje, no dia que se chama hoje, como diz em Hebreus 7, não endureceis o vosso coração. Jesus está falando no teu coração. Vem até mim, eu sou o descanso, eu sou o lugar que você deve se acampar. Eu sou a fonte de água, eu sou a palmeira que produz sombra, eu sou a água que junta as águas, fonte de água viva que jorra eternamente. Jesus está te convidando esta noite. Então Jesus está falando ao teu coração: vem até mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isaías 55 diz assim: a todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometida ao meu servo Davi. Jesus nos leva para junto das águas tranquilas. Ele é o descanso. Refrigera minha alma, como diz no Salmo 23. Então este Elim é descrito como um oásis. E este nome Elim pode estar mostrando o que? Força, robustez, sugerindo que esse local é um local de refúgio. Um lugar forte em meio ao deserto. Jesus Cristo é este oásis. Cristo é o nosso Elim. Querido ouvinte, as dificuldades podem ser vistas como uma oportunidade para experimentar a vitória de Deus e nós testemunharmos da sua graça. 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Talvez a provação que você está passando foi Deus que permitiu para que você seja provado, para que você passe e no final você possa glorificar o nome do Senhor. Volte para Cristo, volte para a fiel palavra de Deus, lembrando que as tribulações nos provam, mas o resultado nos aprova. Amém?